18 horas, né? Estamos cá, vamos começar aí de acordo com a tradição do seguinte, né? Com a pontualidade corintiana, como diz o Vanderlei Passarella, né? Ah, eu sou Yuri Capo, CEO do Celint, né? Então, todo mundo que está aqui eu já conheço, né? Mas mesmo assim a gente coloca o nosso link no bate-papo, né? Da minha página no LinkedIn, né? A conversa de hoje vai ser em torno da transformação digital, né? E para isso, né, eu trago Gildo Cavalcante, né, o nosso instrutor na formação CTD aqui no CENIT, mas além disso, né, ele é o CEO na 242 Academia de Negócios, é chairman, né, em dois conselhos, né, na Info A2 Evolution e na Brain New. Então, dois conselhos ele lidera, né, além de ser board member na Connect Tech, né. Instrutor nosso em tecnologia, em transformação digital e expert no assunto, né? Então, eu entrego agora para você, Gil, fazer a sua introdução, assim, e devolve para mim para que a gente possa dar continuidade nessa conversa. Essa é a nossa terceira conversa de transformação digital, né? E prometo para vocês que as perguntas não são as mesmas, né? Legal, Yuri. Bem, primeiro, obrigado a Celinte pela oportunidade de ter essa troca com todos vocês aqui. Prazer. Muitos aqui eu já conheço, mas a quem eu não conheço aí é um prazer em conhecê-los. E obrigado aí pela oportunidade também. O Yuri já deu uma geral aí do que eu já venho atuando, né? E já atuo, na verdade, no mercado de tecnologia já há mais de 25 anos. Trabalhei na Oracle e na Microsoft durante esse período aí de mais de 20 anos. E também atuei em outras corporações na área de controladoria, né? Então, eu atuo tantos anos na área de tecnologia, mas eu não sou um técnico né, um tecnólogo. Sou uma pessoa da área financeira que atua nesse segmento há muitos anos aí. Então, novamente, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca rica aqui. Bacana. Com- Obrigado aí pela introdução. Gildo, aproveito para informar que a gente subiu agora no nosso bate-papo as informações da 29ª turma do PFC, né? Da quinta turma do CTD, né? E da oitava turma do TCP, que é uma formação dedicada ao desenvolvimento da rede de relacionamento de conselheiros, né? E em primeira mão para vocês, porque a gente lançou hoje, depois de um árduo trabalho aí desenvolvido pelo Gaspar Carreira, o link para a formação GSU, né, que é a Governança para Startups e Scale-Ups, né? Foi uma discussão interna no seguinte, que nós deveríamos ter um pé nesse mercado, né, nessa tecnologia, né? E Gaspar bateu no peito e disse: Olha, eu vou desenvolver um curso fabuloso de 5 horas, né, que começa no dia 15/4, né, um sábado aí dedicado para falar da governança nesses dois tipos de startups, a scale-up e a startup, né? Reforço que as perguntas são extremamente importantes aí para a dinâmica da nossa live, não só as perguntas, mas os comentários também, né? Para que a gente possa enriquecer a nossa conversa, né? Nós vamos dar sempre atenção para as perguntas e respondê-las. Se a gente não conseguir, a gente responde juntamente com a subida dessa live no nosso site e no nosso canal do YouTube, né? E aí eu já começo entrando no ponto aqui com o Gildo, né? E perguntando para ele, baseado na experiência, veja que o Gildo trabalha, é chairman em dois conselhos, né? E trabalha em um conselho como board member, né? O conselho, Gildo, ele entende as implicações do digital e da tecnologia suficientemente, né, para fornecer as orientações valiosas para o corpo diretivo da empresa? Enfim, trocando em miúdos, o conselho ele está up to date com as questões de tecnologia para poder orientar os executivos da organização? É, Yuri, a minha experiência diz que eu trabalhando em conselho, né, vindo no mercado de tecnologia e hoje tendo a oportunidade de estar aí atuando também em outros fóruns, eu vou falar para você, isso é muito difícil. Por quê? Em termos de tendências tecnológicas e muito mais. Até quem é da área de tecnologia, como eu, por exemplo, venho da área de tecnologia, é tanta informação, é tanta atualização, que até eu próprio é impossível você
tá na crista da onda, vamos falar assim, no top das tendências e do que isso pode trazer de impacto para a companhia. Então, já respondendo de bate-pronto, não, conselho não. Agora, agora, quer dizer que então o conselho não vai ter participação? O conselho não pode influenciar na questão da transformação digital? Não, pelo contrário, pode muito. E por que pode? Porque o papel do conselho é justamente desafiar, né? O papel do conselho é desafiar o status quo, é desafiar a transformação, a inovação, né? E o que você precisa conhecer não é a tecnologia em si. O que você precisa conhecer muito bem é o negócio, conhecer o mercado, conhecer as transformações que o mercado está tendo, e aí sim, como a tecnologia pode chegar. O conselho precisa conhecer a tecnologia? Não. O conselho ele vai provocar as discussões e ele vai Legal. puxar isso na pauta principal da agenda para que aí sim traga os jogadores necessários naquele momento, e geralmente não é só a área de tecnologia, é provocar discussão com um time multidisciplinar e vários diretores na mesa, para que aí sim a pauta ela venha de transformação digital na mesa. E a transformação, e aí quando fala digital, não necessariamente é digital, é tecnológica, né? Eu diria que Uhum. esse é o termo mais correto, porque você pode trazer um leque de oportunidades para ter essa discussão. Mas, de novo, o conselho tem que estar antenado a esse movimento, né? E a provocação, eu diria que a palavra-chave é a provocação. O conselho tem que provocar e fazer força para que isso entre na pauta e que as discussões e as perguntas e as discussões corretas estejam na mesa. Bacana. O ponto que você traz era a amarração que eu gostaria de fazer. O conselho, ele precisa estar ciente dos movimentos, das tendências. É o que você usa a palavra antenado, né? Então, antenado aos movimentos, até para poder Isso, fazer a discussão, né, estratégica, né? A execução, a gente sabe que a execução ela está no mundo da operação. exato. Bacana, então, assim, aproveitando, o José Valmir ele já trouxe uma pergunta para que a gente possa debater aqui. Ele pede para que você esclareça a diferença entre digitalização e robotização, né? É Tá. possível ou são interligados ou são complementares? Qual que é a relação desses dois temas? A digitalização, ela está muito numa linha do o que eu tenho hoje e vou digitalizar. É o que muito acontece, né? A pessoa fala assim, não estou falando que é 100% assim, tá? Mas a grande maioria é isso. Eu pego aquilo que eu faço hoje de forma, vamos falar assim, analógica, né? Manual, e eu quero colocar isso num formato mais automatizado. Então você acaba digitalizando muita coisa. Então você não tem Uhum, grandes transformações, né? O caso de uma robotização, a robotização eu diria para você que ela é um dos mecanismos ou uma das tendências de transformação tecnológica, né? E para você automatizar, para você robotizar, lembrando que o robô não substitui nunca o ser humano, né? Ele vai automatizar alguns processos que poderiam ser feitos por humanos, vamos falar assim. E aí você tem algumas tendências por trás, a inteligência artificial, você tem o uso de tecnologias, eh, visualização, como é que chama? Realidade aumentada. Você pode uhum. incrementar várias tecnologias e robotizando e automatizando aquele processo. Que só para fazer isso, você tem que fazer alguma transformação, é diferente da digitalização, né? A digitalização você pode pegar o S e digitalizar. Então, acho que essa é a grande diferença. Então, digitalização, você pode não fazer grande transformação. A robotização, que é uma das tendências, você vai ter que fazer algumas transformações, sem dúvida nenhuma. Bacana, mas lembrando das nossas aulas do CTD, né? E eu sempre me lembro disso, que eu fiz parte da primeira turma do CTD, fiz É, questão, né? Porque eu, enquanto no desenvolvimento da minha carreira de conselheiro, eu percebo, né? Eu percebi e continuo percebendo que isso é um gap na minha vida enquanto conselheiro, né? Eu me lembro que você disse o seguinte, você trouxe a seguinte definição, me corrija aí se eu vou errar esse ponto, né? Que uma transformação digital é toda alteração, né, daquilo
tinha uma característica física e passou a ter uma característica digital e que tornou o processo mais eficiente, né? Mais robusto, mais eficaz. Né? sim. Se eu estou certo nessa definição, quando a gente fala de um simples processo de digitalização, é um processo de transformação digital, mas vamos lá, né? Ele está lá no comecinho da era da transformação digital. Isso. É isso aí. Bacana. Então, evoluindo, né? Trazendo para o tema que o principal indicador da eficiência de um conselho é a geração de valor. E a geração de valor está relacionada com o valuation da empresa, né? O quanto que essa empresa é, adicionou valor ao longo da vida do conselho, trazendo isso para o mundo da transformação digital, né? Você percebe que a transformação digital está mudando de forma fundamental a forma com que a empresa está criando valor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo muito as discussões do uso da tecnologia, principalmente na questão do ganho operacional. Vamos falar assim, né? Você ganha eficiência, você ganhar produtividade. Sem dúvida, isso é muito importante. Mas acho que a grande oportunidade está aí é a geração de novos valores, né? Quais são os novos segmentos que eu posso estar atuando? Quais são novos modelos de negócio que eu posso gerar? Quais são novos produtos e serviços que eu posso gerar? É olhar a oportunidade e não olhar somente, eh, fazendo uma analogia do jogo de futebol, né? Vamos falar assim, eu não vou ficar jogando aqui na retranca esperando a oportunidade para eu atacar. Pelo contrário, eu posso usar a tecnologia para ir para o ataque, para criar várias Uhum, táticas de ataque, né? E a tecnologia, ela favorece muito isso. Qual que é o grande desafio? Você tem que mudar a mentalidade, você tem que mudar o mindset. Você tem que sair do status quo, você tem que sair do quentinho, você tem que olhar diferente, você tem que estudar, você tem que. Então, e não é só a empresa, o conselho tem que estudar, né? O conselho tem que pesquisar, o conselho tem que agregar valor. Aí é uma cadeia, aí a transformação digital é onde gera essa grande oportunidade aí. Antes da gente evoluir para o ponto da questão dos indicadores, né, que são utilizados para poder medir, né, essa evolução de valor, eu trago o ponto da Vera. Né? Como que você, Gildo, lidou, né, em ambientes onde o conselho percebe que há necessidade de uma direção da digitalização, da transformação digital, e o corpo executivo se mantém resistente, né? Qual que é a estratégia, né, para poder mudar essa orientação e fazer as duas coisas, né, conselho e corpo diretivo andarem na mesma direção da É, digitalização ou do digital, é, aliás. é muito na linha do que você acabou de falar. Yuri, lá atrás, quando você falou o nível de maturidade que a empresa está para fazer a transformação digital. Um exemplo e aí o Valmir fez a pergunta e você reforçou, e foi super pertinente, é, jogar um documento na nuvem para você tirar os papéis, né, dos servidores local e jogar documentos na nuvem, para algumas empresas, no nível de maturidade dela, pode ser que não seja uma transformação digital de fato, né, de mudança do modelo de negócio, de novas oportunidades. É uma simples digitalização. Mas se a empresa é muito resistente, ela tem assim uma resistência gigante, só fazer esse movimento já é um movimento de transformação digital. E aí dá a segurança o conselho ou para a diretoria de falar, tá vendo, ó, aconteceu, o impacto foi pouco, a gente já começa a ver um ganho de produtividade, a gente já começa a ver que os meus gastos caíram com infraestrutura, porque a gente jogou na nuvem. Poxa, esse bicho não é de sete cabeças como eu pensava, ele Uhum, é meia cabeça, entendeu? Dá para a gente começar a evoluir. Então tem que ter, não adianta, tudo que é muito forçado, né? uhum, Disruptivo demais, às vezes o efeito não, pelo contrário, se afasta, né? Então, o conselho tem que ter essa maturidade, ou o conselheiro, né, ou o presidente do conselho, quem tiver essa condução, esse posicionamento mais forte, tem que ter essa habilidade
de identificar quais são os movimentos na hora certa para seguir o caminho. O não pode é não fazer, ficar parado, mas que seja pequenos passos e mostrando o resultado é fundamental para fazer essa mudança. Então, a receita começa pelo básico, né? É, Começa pelo básico mostra resultado, que mostra resultado, né? Que vai dobrar a turma da execução, né? exato. A Candice faz uma provocação interessante, né? Que está na ata, que está em alta hoje em dia, né? Que é a questão do uso da inteligência artificial, né? Eu tenho discutido com alguns colegas a questão do chat GPT, né? Que é uma tendência, né? Aliás, é uma tendência não, é algo que eu vejo que derrubará o Google, né? A forma com que a gente faz pesquisa, né? E ele vai ficar melhor do que ele já é hoje, né? Então, avançando um pouquinho, né? Como que você tem visto, né? Tem conversado com seus colegas conselheiros a respeito da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial pelas empresas? Eu sou. Meu posicionamento é um pouco forte em relação a isso. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela está aí para facilitar, ela está aí para alavancar, para ajudar, né? Sem dúvida nenhuma, e ela cada vez mais vem fazendo. Então, o chat GPT ele é uma evolução desse processo, né? Agora, como tudo, nada vai substituir o ser humano. Nada. Nada, esquece. Isso não existe. Tanto que o ChatGPT ele vai seguir uma linha de quem joga as perguntas para ele, lá, ou que quem joga as informações para ele. E por mais que ele tenha uma inteligência por trás, vai ser muito baseado num aprendizado de quem que alguém jogou algo lá. Então, Uhum, ponto. Isso aí não mudou nada, tá? uhum, Ele só é mais evoluído, só isso, mas não vai substituir. Então, eu diria o seguinte, que é uma baita ferramenta, pode gerar infinitas possibilidades, só que, de novo, se a empresa não tiver, eu volto lá no ponto inicial, se as pessoas não tiverem a fim de se transformar, de melhorar, de estudar, de aperfeiçoar como ser humano, como negócio, cara, pode vir a melhor ferramenta, pode ter 10 vezes melhor que ChatGPT, não vai criar valor nenhum. uhum. Então, Né? você já começa a responder um pouco do que o Zen perguntou aqui no chat, né? Como que o Brasil está posicionado do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico comparado com a Europa, né, e com os Estados Unidos? De novo, né? Tá proporcional à capacidade, o capital humano que nós temos. É Uhum, proporcional. É tão simples quanto isso, né? Quem tiver capital humano melhor preparado vai usufruir melhor a tecnologia. Ao contrário, é a mesma coisa. Então, meu posicionamento é muito firme em relação a isso e um dia que alguém conseguir mostrar o contrário. Então, eu vejo assim, eu acho que uma coisa que o brasileiro, né, pelo menos eu trabalhei durante muito tempo aí, muitos anos, com a América Latina, com um país, com times globais. E uma coisa bacana é que, principalmente no Brasil, a gente é um early adopter, né? A gente, tudo uhum, que você traz de tecnologias novas, tal, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos países de adoção altíssima, muito rápido uhum, a adoção. A questão é a eficiência, né? A eficiência disso. Manter isso de forma consistência e gerando valor. Aí entra o ponto do capital humano, né? Que eu uhum, acho que é o que tem que ser. E alguns de vocês aqui, eu não sei se todos concordam, infelizmente, investimento nas empresas em capital humano é muito baixo. O cara uhum, investe em tecnologia, mas não prepara o capital humano para isso. Então, a eficiência no final é. E é isso que o conselho tem um papel fundamental. Eu acho que o conselho tem que ser claro em falar: tá bom, vocês querem trazer novas tecnologias, mas e o investimento em capital humano? O que vocês estão fazendo? Pelo contrário, é a primeira linha que é cortada nos investimentos. Aí você vai pôr tecnologia, esquece. uhum, Você pôs a tecnologia, aumentou a adoção, a eficiência é zero. Por quê? Porque não fez esse investimento no sentido de fazer as transformações que são necessárias. A transformação necessária para a tecnologia começa pelo uhum. capital humano. Acabou. Simples quanto isso. Aí eu te trago dois exemplos.
a Candice está diretamente relacionada, porque a gente trabalha no mesmo conselho, né? Que é justamente um desafio que nós temos, que é formar jovens com um mindset digital para uma indústria local, né? Uhum, E a gente percebe que isso é uma demanda contínua, né? Porque não tem, né? E a demanda é alta, né? E no desenvolvimento desse projeto, a gente tropeçou, inclusive, em encontrar instrutor preparado para poder fazer esse desdobramento do conhecimento, né? Um outro exemplo de um cliente nosso que não é um negócio dele, mas será um negócio dele, justamente a formação de profissionais com mindset tecnológico, né? Porque ele já faz isso in-house para poder abastecer as operações dele. Mas ele percebeu que, pô, isso daqui eu posso estender, né, para além da minha empresa ou para o mercado, né, em que eu atuo, né, e fornecer o desenvolvimento de mão de obra. Porque é isso, né? Não tem. Né? uhum. E o caminho é justamente a organização fazer esse desenvolvimento. E muito inteligente foi esse cliente, inclusive, de transformar isso num negócio. Né? Exato. Você Agora, vê, ele que já criou um ecossistema aí, né? já criou um ecossistema, né? É isso mesmo. Né? Agora, voltando para a nossa trilha de perguntas, né, e trazendo aquele ponto que era justamente da adição de valor da transformação tecnológica na empresa, né, e essa adição de valor direcionada ali pelo conselho. Né. É, baseado na sua experiência, tem alguns indicadores que são os indicadores mais comuns, né, para poder acompanhar e evidenciar que a transformação tecnológica realmente está adicionando valor para a empresa? Cara, eu trabalho com uma metodologia que chama, é, que é uma metodologia que a gente define, a gente até faz esses assessments nas empresas, que chama tecnomanização. E lá tem alguns indicadores muito bacanas, que a gente olha a cultura da empresa, né? A gente olha a excelência operacional da empresa, como que está estruturada a organização, indicadores de desmaterialização, ou seja, focado em serviços, customização, né? Como que você é orientado ao cliente, customizando o cliente. Então, são uma série de indicadores que a gente aplica, né? Que a gente já faz um assessment do quanto a empresa está preparada para uma transformação tecnológica. Vai desde, vai desde uma análise organizacional, né, cultural, até a nível operacional mesmo, né? E aí você vai permeando a empresa como um todo e você acaba tendo esse assessment para saber qual o nível de maturidade, que é aquilo que eu estava falando, né? Se você vai só fazer jogar na nuvem, porque a maturidade é muito baixa, você não tem os indicadores básicos, ou não, é mais avançado. Puxa, já tem conceitos ali que já estão bem trabalhados. Aí dá para você ir para algo mais sofisticado, como implementar tendências, né? Então existe sim. Vou fazer uma amarração da pergunta da Vera com uma pergunta prévia nossa que está relacionada com os talentos in-house. Né? A Vera traz o ponto, né, que a gente discutiu anteriormente, que era a questão do desenvolver, né, esses talentos tecnológicos. Né? E o que a gente tinha conversado previamente era a questão de como que o conselho, né, até porque isso tem uma característica operacional, que não é um objeto do conselho, né? Mas dado ao tema, né? Às vezes é necessário ir nessa direção, mas como que o conselho ele mapeia ou ele tem a informação do mapeamento dos talentos in-house, né? Relacionados à tecnologia, né? A transformação digital, as pessoas que lidam com a transformação digital, ou lideram a transformação digital, né? E as políticas de recursos humanos relacionadas com isso. Né? Como que você vê isso baseado na tua experiência? Volta para a questão do capital humano, né? Se a empresa ela tem como a questão do capital humano como um dos pilares direcionadores da empresa, né, como estratégia da companhia, essas empresas, elas, sem dúvida nenhuma, estão mais preparadas para uma transformação desse porte. Então, ela não só investe em
em treinamento, em capacitação, em mentorias, enfim, uma série de ações que prepara, que eleva o nível dos seus colaboradores, da sua liderança, e aí, quando você entra com tecnologia, vai mais natural esse processo. Porque, porque, porque as pessoas esquecem que tecnologia, quando ela surge uma nova tecnologia, ela está embarcada no conceito dela, ou nas funcionalidades dela, novas tendências e novos conceitos. Uhum, Entendeu o que eu quis dizer? Então, uhum, eu vou trazer uma ferramenta X, ela por si própria, embedded, né, como diz os americanos, está embedded, tá embarcado lá, uma série de conceitos e tendências que, se você não fizer o trabalho antes, você não vai usufruir daquilo. Não tem como, você vai ter que ensinar o beabá para o cara, ele vai levar 10 anos para ele poder sim usufruir daquilo, né? Então, eu diria de você de bate-pronto, uma empresa que ela tem como cultura, como direcionamento estratégico dela, o capital humano, ela vai estar sempre preparada uhum, para uma transformação tecnológica. A uhum. empresa que só está olhando performance, indicadores de resultado, e não é que eu não estou falando que isso não é importante, veja, mas isso para Super, mim tem que ser super. um dos indicadores, um dos pilares. Porque sem resultado você não tem performance, você não tem sangue para gás para poder investir, obviamente. Uhum, Mas se for só esse, essa vai doer mais, essa vai sofrer mais, porque ela está numa tendência de esmagar o bagaço até o último ali. E ela não está preparando para o movimento do outro lado. Então, se a empresa ela tem outros direcionadores estratégicos como capital humano, é porque naturalmente ela está olhando uma evolução, portanto, ela está mais preparada para inovação e transformação. Tá? É simples quanto isso. perfeito. O ponto que você traz reforça a tese, né? Que é muito comum você encontrar comitês de recursos humanos, né? Que o objeto que compõe um comitê de recursos humanos ele é imenso, né? É, Você precisa ter profissionais ali que tenha expertise no assunto para poder ajudar no desenvolvimento contínuo das práticas de recursos humanos da companhia. E desenvolvimento contínuo das práticas de recursos humanos está direcionado para as questões de desenvolvimento das pessoas, né? Que é um processo exato. contínuo mesmo. Ele não passa só e somente por formações, né? É Não. todo um acompanhamento, né? A respeito do desenvolvimento das pessoas. Então, Gildo, para a gente poder fechar, que a gente tem só 2 minutinhos, né? A, a última pergunta está relacionada com, imagina o seguinte cenário, né? Que eu acho que você já passou por isso também, né? A corrida pela transformação tecnológica, ela pode ser veloz, dependendo do comportamento do conselho, dependendo da presença daquela empresa naquele ambiente, né, de concorrência e tal. Então, pode ser que tenha um impulsionamento, né, uma pressão para que você tenha uma corrida para a transformação tecnológica contínua, eu diria, né? Sim. Como é que fica a segurança da informação, né? Paralela a isso, né? Hoje foi até bastante conveniente, porque eu recebi um e-mail da Lanchile dizendo, olha, teve uma fuga de informações aqui dos nossos cartões de fidelidade, né? Eu falei assim, pô, tá vendo? Uma fuga de informações de cartão de fidelidade que é uma coisa tão comum, uma coisa tão customizada em termos de solução, né? Agora, você imagina, né, uma empresa com um roadmap de transformação tecnológica imenso, e como é que fica essa questão da segurança da informação? Ai, cara, esse tema cada vez mais cresce, né? Eu vejo assim, tem duas coisas. E, de novo, bato na tecla do capital humano. Tem muita gente falando de segurança de informação, conselheiro falando de informação sem estudar, sem conhecer, né? Baseado no viés do achismo. Não, isso é um tema muito específico e que tem três áreas importantes. Primeiro, capital humano, bato na tecla de novo, tá? Uhum, Ética, é, é, sabe, ética, compliance, é ética, é cultura, é ser humano, é caráter. uhum, Isso aí é o básico de tudo. Isso é um pilar. Segundo pilar para mim, procedimentos, políticas, né? Políticas muito bem definidas. E política depende da primeira, da ética, né? Não adianta você colocar uma ética e definir uma política e ninguém segue. Acabou, tchau. Você pode colocar a melhor tecnologia do mundo, esse negócio não vai rodar, bicho. Esquece. O cara lá na entrada
Sabe aquela história que você entra lá? Ah, eu quero segurança. Você coloca a senha da rede ali na entrada da recepção? Esquece, Aham. acabou. Então, tem que estar muito claro isso. E a terceira é a tecnológica, que também tem uma série de confusões aí, né? E eu sou suspeito de falar que eu trabalhei nessas grandes empresas de tecnologia que atuam com nuvem. A pergunta que eu faço é, uma dessa provedora de nuvem, onde é mais seguro? Ela ou o seu computador lá debaixo da sua mesa? Uhum. Hum? Onde que é mais Eu, seguro? eu colocaria na nuvem. Então, mas tem muita gente que visualmente está debaixo da minha mesa, ele acha que seguro está ali. E, ó, tem muita gente achando isso, né? Só que tem provedor de nuvem que o cara é o business dele, cara. Tem 5, Uhum. 7, 6 níveis, camadas de criptografia para você entrar ali. Você acha que alguém lá de fora pode entrar? Não sei, pode acontecer, mas, cara, o cara vai soar muito mais do que o seu computador ali na sua rede, Não. entendeu? Estou dando um exemplo básico, claro que eu estou simplificando bem. Então, no final da história, sabe, as pessoas têm que se informar, têm que estudar, procurar especialistas e não ir no achismo, né? E de fato é o que é. Bom, resumindo, segurança da informação é um item da pauta recorrente no Conselho. Total, Tem que se falar 2 vezes por ano, por exemplo. por exemplo. Aham. Porque, principalmente por aqueles dois primeiros pilares, éticas, capital humano e políticas, que está muito atrelada ao negócio. Perfeito, Gildo. Vencemos o nosso tempo aqui novamente para a terceira vez. Assim, muito obrigado aí pela sua doação de tempo e de conhecimento para poder compartilhar conosco esse tema de transformação tecnológica que chegou para ficar e vai ficar conosco o resto da vida. Então, entrego para você fazer suas despedidas e depois você me devolve, por favor. Claro, não. Primeiro eu que agradeço. Eu adoro o tema, né? É uma paixão minha, eu gosto. Você vê aqui o entusiasmo, eu gosto muito do tema. E novamente é um prazer poder compartilhar com vocês aqui a nossa experiência. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Bacana. Então, vamos lá, turma. Na próxima semana, né, nós não teremos uma live, nós teremos um talk show, né? By the way, próxima semana, dia 8/3, é o Dia Internacional da Mulher, mas por ironia do destino, né, Gaspar? Três homens, né? Eu, Vanderlei Passarella e Marcos Bentes, da RSM, né? Nós vamos estar falando aí dos impactos, do caso mais recente de governança, né, que é das lojas americanas, nas pequenas, médias e grandes empresas. Né? Acho que é um tema que a gente precisa discutir e entender um pouco do aprendizado, né, que as empresas familiares podem ter com esse evento, né, que aconteceu recentemente. Então, vai ser um evento de 1 hora, nós vamos investir aqui 30 minutos, né, de conversa entre eu, Vanderlei e Bentes a respeito do tema, e depois 30 minutos aí que nós vamos pescar as perguntas da plateia, né, e vamos exercitar aí com os masters no assunto, que é Vanderlei e Marcos Bentes, da RSN. A nossa próxima turma, 29 do PFC, começa no dia 25/3. A turma debutante do GSU Governança para Scale-Up Startups começa no dia 15/5, né? Então, se quem tiver oportunidade, faça parte dessa primeira turma. A turma 5 do CTD no dia 5/5, né? E a turma 8 da transformação da rede de relacionamento TCP no dia 13/5. Não precisa anotar as datas, porque essas informações estão no nosso calendário, no nosso site. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês no dia de hoje e a gente se vê na quarta-feira que vem, falando aí das lições aprendidas do caso americano. Obrigado, gente. Até a Boa noite a próxima. todos. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Boa gente. noite a Boa todos. Tchau, noite. tchau. Boa Valeu, noite. Boa valeu. noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Ok, boa noite.